Bem-vindo ao Viver com Virtude. Nosso objetivo é abençoar você com mensagens de paz, sabedoria e motivação. Se inscreva, comente e compartilhe esse vídeo. Nos ajude a continuar essa obra. Precisamos da sua ajuda. Está aí no início do verso 2, por meio dele vocês também são salvos. Aqui é muito importante a gente perceber a implicação do que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo para aquela igreja: vocês serão salvos do inferno, vocês receberão perdão de pecados e irão para o céu, se vocês receberem, crerem e abraçarem o evangelho que eu preguei. Com isso ele faz uma conexão entre salvação e pregação do evangelho. Esse é o meio natural, normal e ordinário pelo qual Deus salva pecadores, através da pregação do Evangelho. Não há substitutos. Se quiser dramatizar, dramatize. Se quiser fazer coreografia, faça. Se você quiser fazer musical, faça também. Mas nada substitui a pregação do Evangelho como meio pelo qual Deus salva pecadores. Vocês são salvos se vocês mantiverem, se vocês são salvos através dessa mensagem que eu preguei, diz o apóstolo Paulo, porque é um método que Deus escolheu para levar a mensagem de salvação a pecadores, e não há substitutos, por mais que a nossa época moderna ela ofereça substitutos, ela fale de alternativas, mas nada pode substituir a velha pregação do Evangelho. Sempre foi e será o caminho de Deus. O apóstolo Paulo diz que a salvação deles, através do Evangelho que ele tinha pregado, era condicional a eles reterem o Evangelho tal qual Paulo ensinou. Aí, verso 2: por meio dele vocês são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como preguei a vocês. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: a salvação, ela se evidencia pela perseverança dos santos. Ela se evidencia pela perseverança dos santos. Nós seremos salvos se até o fim nós nos mantivermos firmes na verdade do Evangelho. E quem pensa que eu sou arminiano nunca entendeu o calvinismo. Os calvinistas nunca negaram isso. Quando a gente fala na perseverança dos santos, de que Deus elegeu os seus e que Deus vai segurar os que são seus até o fim, nós dizemos que Deus faz isso através dos meios ordinários e através das circunstâncias externas ou causas secundárias, que é o nome que a gente usa em teologia. Então você vai ser salvo se você ficar firme até o fim da sua vida na verdade do Evangelho. Se no fim da sua vida você negar a ressurreição de Cristo, você abandonar o Evangelho que Paulo prega, você vai para o inferno. O que vocês acham dessa frase assim? Eu dizer, por exemplo, aqui, deixa eu ver, pastor Cláudio está ali, meu pastor do coração. Eu digo assim: pastor Cláudio, se o senhor abandonar Cristo, o senhor vai para o inferno. Eu estou dizendo a verdade ou não? Claro. Se ele abandonar Cristo, ele não vai para o inferno? Claro que vai, mas pela graça de Deus ele não vai não. Eu sei que ele é eleito. Entendem? Então, externamente, como é que eu sei que uma pessoa é salva? Porque ela morre na fé. Ela nunca vai abandonar a fé. Ela pode ter um momento de pergunta, de questionamento, mas ela vai perseverar na fé. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês são salvos se vocês retiverem a palavra como eu ensinei. Agora, se vocês torcem o Evangelho, se vocês aumentam o Evangelho, vocês diminuem o Evangelho, substituem por outro Evangelho, então é sinal de que realmente a salvação nunca esteve no coração de vocês. Mas a perseverança dos santos, da perspectiva humana, consiste em você ficar firme até o fim. E Deus vai sustentar e guardar aqueles que são seus. Como ele diz aí no verso 2, a menos que vocês tenham crido em vão, a menos que a profissão de fé que vocês fizeram foi falsa, a menos que naquele dia em que vocês foram batizados e vocês declararam que criam que Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou dos mortos, vocês estavam mentindo, ou vocês estavam iludidos. Porque pode acontecer, não é? Pode acontecer de pessoas fazerem uma profissão de fé, serem batizados numa igreja em nome de Jesus Cristo, declararem publicamente que são cristãos e depois de anos a pessoa simplesmente se desvia, vai embora, larga tudo, abandona e o seu estado é pior do que o anterior.
essa pessoa creu em vão, ou seja, a sua fé não era uma fé verdadeira, era uma fé superficial, emotiva. Por isso que a gente precisa ter cuidado quando a gente admite novas pessoas à igreja. Tem uma história que é contada a respeito de Billy Graham, no contexto das cruzadas, né, que Billy Graham fazia. Um dos maiores evangelistas do mundo, fazia cruzadas com milhares de pessoas, enchia, lotava estádios. Ele pregava o evangelho e ele tinha o costume de fazer apelo. Quem quer aceitar Jesus? Então vem à frente, se levante de onde você está, vem até a frente. A pessoa vinha até a frente, levantava a mão, vinha na frente. Então Billy Graham ou qualquer auxiliar dele dizia: bom, vocês creem em Jesus? Cremos sim, então vocês estão perdoados, vocês estão salvos. A Bíblia diz que quem crê está perdoado, está salvo, vá para casa. E a pessoa ia embora dali daquele estádio certo de que estava salvo, porque levantou a mão aceitando Jesus Cristo. Aí tem uma história, não é, que Billy Graham estava viajando no avião, estava viajando para um lugar, estava no avião, e ao lado dele sentou um passageiro completamente bêbado, inconveniente, e ficou zoando com tudo, perturbando o voo. As atendentes já não sabiam o que fazer. Aí de repente o cara olhou assim para Billy Graham e conheceu: você não é Billy Graham? Eu não sei imitar bêbado, desculpe, né? Você é o Billy Graham, né? Ele disse: sim, sou eu. Aí o bêbado disse: foi o senhor que me converteu. Aí Billy Graham disse: foi mesmo, porque se fosse o Espírito Santo você não estava assim não. Mas a gente precisa ter cuidado quando antes da gente receber uma pessoa na igreja, e dar a ela a certeza de salvação. Você está salva porque você creu em Jesus Cristo. Então é por isso que a gente discipula, que a gente ensina, porque há pessoas que creem em vão. Crer em vão significa manifestou fé, mas foi em vão, porque não é a fé salvadora. Talvez colheram fruto cedo demais. Devia esperar o fruto amadurecer antes de você colher. Deus não tem pressa, e nós também não devemos ter. É melhor esperar, fazer um trabalho bem feito e ter convicção de que a pessoa sabe o que é que ela está dizendo antes de admiti-la como membro da igreja, como parte da igreja, para que nós não caiamos na armadilha de fazer com que as pessoas achem que elas estão salvas, quando na verdade elas não têm a fé salvadora. É a importância da gente preservar o evangelho conforme a gente recebeu. Paulo diz: vocês são salvos se vocês permanecerem naquilo que eu ensinei, se vocês preservarem a palavra tal qual ela foi ensinada, sem aumentar e sem diminuir. É daqui que vem o termo conservador. Sabe por que a gente é chamado de conservador? Porque a gente recebeu isso aqui e a gente conserva do jeitinho que a gente recebeu. A gente não aumenta, a gente não diminui, a gente não inventa, a gente não torce. Do jeitinho que a gente recebeu, a gente mantém e a gente ensina. A gente conserva. Então é por isso daí que vem o nome conservador, nesse sentido. Conservador na doutrina e no culto a Deus. Então, pode me chamar de conservador, eu vou receber isso como um elogio, porque eu creio que é isso que o crente deve ser. Ele deve receber e preservar a palavra de Deus. E também, em quarto lugar, quarta lição, a salvação é mediante o evangelho e a pregação. Já fiz essa conexão, vou pular também para a última, que é essa daqui. Nós cremos, e essa crença fundamental do evangelho, que o Senhor Jesus Cristo está vivo, não porque o vimos. Eu nunca vi Jesus. E eu tenho certeza que ele não apareceu em pessoa a nenhum de vocês aqui. Entretanto, vocês creem nele, mesmo que vocês não viram. Mas onde a fé de vocês está baseada? Está baseada aqui no testemunho dos apóstolos, está aqui baseada no testemunho dos profetas, da lei, dos evangelhos, está baseada aqui. Por isso que nós dizemos: sola Escritura. A nossa fé se baseia no testemunho dos apóstolos e dos profetas, conforme está registrado aqui. Nenhum de vocês jamais viu a Deus, nenhum de vocês jamais viu o Senhor Jesus Cristo, eu também não vi, mas nós cremos a mesma coisa, cremos no mesmo Senhor. E onde está o fundamento da nossa fé? Está nas Escrituras. É ali que Deus se revela, e é ali que nós o encontramos, e é ali que nós o conhecemos. E é por meio desse conhecimento que nós somos salvos. Amém?